os irmãos aqui da nossa congregação Boas Novas. E espero que vocês estejam ouvindo bem, daqui até lá atrás. Então, podem ouvir bem? Ótimo. Eu quero convidá-los, então, a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 28. Romanos, capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 28. Os irmãos já sabem, eu fiz uma troca com o pastor Rafael e estarei pregando aqui nesse domingo e nos próximos 2 domingos. O pastor Brian ainda vai pregar domingo pela manhã, enquanto o pastor Rafael está pregando na nossa igreja lá em Belém. Enquanto estiver aqui, o meu propósito é pregar aos irmãos sobre a doutrina tão maravilhosa, gloriosa, da justificação mediante a fé em Cristo Jesus, seguindo o texto de Romanos, capítulo 3, capítulo 4 e uma parte do capítulo 5, que é a seção da carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo trata mais diretamente dessa doutrina tão maravilhosa. Vamos começar, meus irmãos, então, hoje, no capítulo 3, versículo 21, eu peço aos irmãos que se coloquem em pé para a leitura, eu lerei, os irmãos acompanhem a leitura do texto. Romanos 3, 21 a 28, assim diz a palavra do nosso Senhor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, suplicando a iluminação e graça do nosso Senhor. Glorioso e eterno Deus, nosso Senhor, nosso Pai Celeste, Deus bendito, Deus soberano, Senhor dos céus e da terra, Senhor da igreja, mais uma vez nesse dia damos graças ao Senhor e agora pela Tua bendita, santa e gloriosa palavra. O Senhor tem nos dado o privilégio de já termos ouvido na manhã desse dia a pregação do Evangelho do Senhor. E como nos regozijamos em ouvir sobre o noivo, sobre a noiva, a glória que temos em Cristo. E como quebranta o nosso coração pensar na nossa responsabilidade em viver em conformidade com a palavra do noivo. Mais uma vez nós te rogamos, ajuda-nos, ó Senhor. E quando vamos ouvir, mais uma vez, a pregação da Tua palavra, rogamos que o Senhor nos abençoe, dando-me, ó Deus, a graça de proclamar com a autoridade do Senhor, para a glória do Senhor, para a edificação da Tua igreja, o chamado dos pecadores, o Evangelho do Senhor. Seja o Senhor gracioso para conosco. Ilumina, ó Deus, as nossas mentes, fazendo-nos compreender bem essa doutrina do Evangelho, a justificação mediante a fé em Cristo Jesus.
No nome do teu Filho nós oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, não existe nenhum ser humano justo, correto diante de Deus. Todas as pessoas que nasceram ou nascerão nesse mundo desde Adão estão em um estado de condenação, de culpa diante do Senhor. Por isso, então, a Bíblia diz no Salmo 14, versículos 2 e 3, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Mas todos se extraviaram, diz a palavra do Senhor, e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Além disso, a Escritura também afirma que mesmo tendo conhecimento de Deus, Paulo diz isso aqui em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 em diante, Paulo diz que o homem, mesmo tendo conhecimento de Deus, revelado nas obras da criação e da providência, ainda assim o homem não dá glória a Deus, não o glorifica como deveria, não dá graças a Deus, não lhe rende culto como deveria fazê-lo. Pelo contrário, o ser humano no estado natural endurece o seu coração, endurece a sua mente, o seu raciocínio, despreza a Deus. Romanos capítulo 1. Por isso, todos são indesculpáveis diante de Deus. Isso, meus irmãos, é verdadeiro, tanto no que diz respeito a um povo que teve a revelação de Deus, desde a sua formação, que são os judeus, quanto é em relação a todos os demais povos do mundo, que são os gentios. Paulo explica isso nos capítulos 2 e 3 de Romanos. E assim, desde Adão, desde a queda, o homem está sob a ira de Deus. Desde que Adão, nosso pai, e Eva, nossa mãe, dando ouvidos a Satanás, desobedeceram a palavra de Deus, todo homem, todo ser humano, e vocês também, pequenas crianças, todos estão sob condenação de Deus. O homem natural está sob condenação. Porque ao invés de glorificar e honrar a Deus, o homem escolheu pecar contra Deus, desobedecer ao Senhor. Por isso, como lembrei aos irmãos, a Escritura diz que não há justo nenhum sequer. Já lemos isso hoje em Romanos 3:1. Todos pecaram e, em razão disso, carecem da glória do Senhor. O pecado e a condenação da raça é o assunto sobre o qual Paulo trata, um dos assuntos sobre o qual Paulo trata nessa carta. Especialmente no início da carta, nos capítulos 1 e 2 e 3, Paulo fala a respeito dessa condição de condenação do homem diante do Senhor. Romanos é uma exposição do Evangelho, é pregação do Evangelho. Paulo aqui está expondo como Deus, soberana e graciosamente, providenciou salvação para os seus eleitos. Essa carta, então, nos ensina como Deus salva o pecador condenado, como Deus proveu em seu Filho Jesus Cristo justificação, perdão de pecados e reconciliação consigo mesmo por meio do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, seguindo o texto de Romanos, capítulo 3, do versículo 21 até ao capítulo 5, como disse aos irmãos, o meu propósito é considerar com os irmãos essa importante, gloriosa e fundamental doutrina da justificação mediante a fé em Cristo. Desde já, nós devemos afirmar com as Escrituras que os eleitos de Deus são justificados em razão da soberana graça de Deus, com base na graciosa
obra de Jesus Cristo, mediante a fé em Cristo, independente de obras ou méritos próprios. Eu quero rapidamente dizer aos irmãos por que estudar essa doutrina, por que pregar nessa doutrina, por que compreender essa doutrina da justificação pela fé. Algumas razões, antes de entrarmos necessariamente no texto. Primeiro, devido à sua fundamental importância para a nossa compreensão da salvação, para a nossa compreensão de como somos salvos, de como Deus proveu para nós plena e poderosa salvação em seu Filho Jesus Cristo. Segundo, meus irmãos, porque essa doutrina nos encoraja. O Evangelho nos encoraja. Mas a doutrina da justificação nos consola e nos encoraja de maneira muito especial, fortalece a nossa fé, fortalece a certeza da salvação. Sempre que ouvimos o Evangelho, nós nos alegramos, somos consolados, somos fortalecidos. A certeza da salvação nos consola grandemente. Terceiro, porque nós todos somos naturalmente inclinados. O ser humano, você e eu, nós somos naturalmente inclinados a crer que merecemos o favor de Deus, quando isso não é verdade. A Escritura não diz isso. É por essa razão que quando nós evangelizamos, talvez os irmãos já passaram por isso, quando pregamos o Evangelho a outros, quando anunciamos o Evangelho a outros, é bem fácil ouvirmos as pessoas dizerem, mas eu sou honesto, eu cumpro os meus compromissos, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não prejudiquei ninguém. Por que eu seria condenado? Eu faço isso, eu não faço aquilo, eu deixo de fazer isso, faço certas coisas que considero boas, então por que eu seria condenado? O homem pensa que é inocente, naturalmente o homem pensa que é inocente, que merece o favor de Deus. Mas isso não acontece apenas com pessoas de fora da igreja, pessoas descrentes. Muitas pessoas que fazem parte da igreja, membros da igreja, eu diria os irmãos crentes, não têm certeza, alegria, segurança quanto à sua salvação, ou acham que merecem o favor, a misericórdia, a graça do Senhor. Muitos compreendem que é em razão das suas obras, em razão dos seus méritos, que foram salvos. Talvez isso explique boa parte do ativismo em muitas igrejas. Mas para dar um exemplo, outro dia estava conversando eu e Cidiane com um vizinho que parece ter problemas com a sua sogra. Então ele estava dizendo que tem sido tão paciente com a sua sogra, que quando ele morrer ele vai diretamente para o céu. O que ele estava dizendo é, eu tenho sido tão bom e paciente que eu mereço ir diretamente para o céu. E eu estou falando de uma pessoa que se denomina crente por muitos anos, que é membro de uma igreja por muitos anos, que se considera crente. Na sua mente, há méritos nele mesmo para ir para o céu, para estar diante de Deus, na presença de Deus. Mais uma razão para pregar nessa passagem, meus irmãos, são as nossas crianças, os novos convertidos e as nossas crianças. Na medida em que os nossas pequenas crianças vão nascendo, hoje tivemos batismo de uma criança, essas crianças precisam ouvir sobre a doutrina da justificação mediante a fé em Cristo. Elas precisam compreender o que é o Evangelho. Elas precisam compreender o modo como Deus proveu justiça em Cristo Jesus
para o perdão dos seus pecados, para a sua justificação e reconciliação com Deus em Cristo Jesus. E uma quinta razão, na verdade, deve ser sempre a primeira. Essa doutrina glorifica a Deus, honra ao Senhor, glorifica ao Senhor. Então, meus irmãos, partindo do ensino do apóstolo Paulo nessa passagem, nós vamos procurar, mais uma vez, para muitos irmãos, compreender essa doutrina, para outros aprender e sermos, então, encorajados e consolados pelo Senhor. Se o Senhor nos permitir, nós veremos o que é justificação pela fé, a necessidade da justificação pela fé, a razão e a base da justificação, a justificação como sendo uma obra de Deus, o meio pelo qual nos apropriamos da justificação em Cristo, como a justificação revela o caráter da justiça de Deus, como a justificação exclui a arrogância do homem, o papel das obras na justificação, a justificação pela fé em Cristo, confirmando a lei de Deus, a palavra de Deus, a justificação de Abraão, confirmada nas Escrituras por Davi, e algumas das bênçãos da justificação em Cristo. São muitos assuntos. Nós não vamos considerar todos esses assuntos hoje, mas nos próximos domingos, se o Senhor nos permitir. Para hoje, meus irmãos, nós veremos o que é justificação, a necessidade da justificação, a razão e a base da justificação e o meio pelo qual temos acesso à justificação. Só existem dois grupos de pessoas nesse mundo. Os que estão sob condenação e justa ira de Deus e os que são justificados em Cristo Jesus e estão em comunhão com Ele. A questão é em qual desses dois grupos você está. E o que é justificação? Vamos então começar a olhar especificamente para essa doutrina. Primeiro, definindo a doutrina, o que é justificação, olhando para os versículos 23 a 24. Paulo diz aqui: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. O que significa justificação? O que significa estar justificado diante de Deus? Vamos olhar a definição da palavra justificação nas Escrituras, ainda que de maneira breve. A palavra justificação, substantivo justificação e o verbo justificar, que aparece na nossa passagem e em muitos outros textos das Escrituras, significa declarar inocente, declarar justo. Essa palavra vem do contexto judicial, onde significa declarar judicialmente que alguém está em conformidade com a lei, está quite com a lei, que não deve nada à lei, que está em harmonia com a lei. Justificar é declarar que uma pessoa não deve nada mais à lei. Não significa que a pessoa é em si mesma justa, que é feita ou tornada justa, mas que foi declarada justa. Qual é a diferença nisso? Vejam, se uma pessoa cometer um crime, e foi condenada a 10 anos de prisão, por exemplo, e cumpriu a pena. Tendo cumprido a pena, ela é declarada por um juiz como justa. Oficialmente, legalmente, essa pessoa não deve mais nada à lei. Mas isso não significa que ela não tenha cometido o crime, mas sim que a lei foi satisfeita, a penalidade foi paga, e com base na satisfação da lei, a pessoa é declarada como justificada.
Os justificados em Cristo não são feitos justos em si mesmos, mas declarados por Deus justos com base na satisfação da lei que foi conquistada por outro, por Jesus Cristo. Então, mais uma vez, justificar significa declarar judicialmente que alguém está em harmonia com a lei por causa da justiça de outro, porque outro cumpriu a lei no seu lugar, satisfez as exigências da lei no seu lugar. É absolutamente importante compreender essas definições para que nós compreendamos o que significa a justificação, o que é estar justificado diante de Deus em Cristo Jesus. Nós veremos mais adiante como isso acontece. Mas aqui, meus irmãos, é importante ter em mente que justificação não significa que você é por si mesmo, em si mesmo justo, que você foi tornado justo, mas que você é declarado por Deus com base na justiça de outro, isto é, na justiça de Cristo, como justo em razão da obra de Cristo que lhe é atribuída e da qual você se apropria pela fé. Com isso em mente, deixa eu definir, então, mais uma vez, justificação, talvez de uma maneira um pouquinho mais elaborada. E aqui, introduzindo assuntos que vamos tratar um pouco mais adiante. Justificação é um ato judicial, realizado por Deus, por sua soberana e livre graça, pelo qual ele declara o pecador justo, com base na satisfação da lei realizada por Jesus Cristo, isso é, com base na justiça de Cristo, que é imputada ao pecador que crê em Cristo. Eu vou citar para os irmãos 3 ou 4 definições de justificação dos nossos símbolos de fé. Uma delas já lemos, resposta à pergunta do nosso catecismo. O que é justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida somente pela fé. O ensino do capítulo 11, do primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster, da nossa confissão, também definindo o que é justificação. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Apenas mais uma definição dos nossos documentos reformados, do Catecismo de Heidelberg. Resposta em pergunta 60. Como você é justo perante Deus? Somente por verdadeira fé em Jesus Cristo, mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não ter guardado nenhum deles e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido perdoado, ou jamais tivesse sido pecador.
e como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este benefício é meu somente se eu o aceitar por fé de todo o coração. Meus irmãos, essa é a doutrina da justificação mediante a fé. Deus proveu em Cristo a justiça na qual o pecador eleito é justificado, a justiça de Cristo. E assim, com base na obra de Cristo, mediante a fé nele, crendo nele, sendo a fé dom de Deus, nós somos justificados em Cristo. Em segundo lugar, vejamos então a necessidade da justificação. Por que o pecador precisa de justificação? Versículos 22 e 23, no final do versículo 22, Paulo diz: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos lembrar novamente, quando Deus nos criou, Ele nos deu uma ordem certa, firme e clara. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deixa eu começar lembrando as crianças. Talvez a mamãe fez um bolo muito bonito, que seja para o aniversário do seu irmãozinho à noite. Deixou esse bolo em cima da mesa. Então diz a vocês, não toque no bolo. Não comam desse bolo ainda. Mas todos nós gostamos de um bom bolo. Então há um despertar da vontade. E se você toca nesse bolo e come, então você desobedeceu a mamãe e o papai. Você pecou contra eles. Você desobedeceu a palavra deles. E foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram no jardim do Éden. Foi exatamente isso que nossos pais fizeram no jardim do Éden. Então, todos nós pecamos neles. Porque eles são a semente da raça humana. Todos nós estávamos neles, nos lombos de Adão. Todos nós caímos nele. Por isso que Paulo diz em Romanos 3, todos pecamos, todos carecemos da glória de Deus. Mais adiante, no capítulo 5, versículo 12, Paulo dirá, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E assim, desde Adão, todos nós erramos o alvo estabelecido por Deus para nós. Todos nós nos afastamos do propósito estabelecido por Deus para nós. Todos nós transgredimos a lei de Deus ao desobedecê-la. Todos nós agimos com iniquidade, injustiça, impiedade para com Deus. Isso é ser pecador. Como consequência do pecado, todos estamos debaixo da condenação eterna. Todos estamos debaixo da ira de Deus. O pecado não trouxe apenas consequências físicas, como doenças, dores e morte, mas também consequências espirituais e eternas, como essa consequência legal, a condenação eterna, sobre a qual o ser humano está em razão da sua desobediência para com o reto juiz, o justo juiz, o diante do justo juiz que é Deus. É por isso que todos necessitamos de justificação, porque pecamos contra Deus. Mas o texto apresenta mais uma razão que nos faz necessitados de justificação. Todos
sem exceção, são carentes da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem é um verbo que na língua grega significa chegar tarde demais. Por exemplo, para um aniversário. Eu me lembro quando eu casei com Cidiane, íamos casar no cartório, depois na igreja, um dia antes, alguma coisa assim. Então, convidamos um casal da igreja para testemunhar o nosso casamento no cartório. Mas eles se importaram tanto com ficar bonitos que chegaram depois do casamento. Eles acabaram nem vendo o casamento, que seria primeiro no cartório. Essa palavra carece tem mais ou menos esse sentido, chegar tarde demais. Você chega e algo já aconteceu, significa estar de fora também, ter sido excluído, estar em falta, no sentido de estar carente de algo, de faltar algo. Paulo está dizendo que todos os seres humanos, todas as pessoas, em razão do pecado, em razão da queda, estão em falta com Deus, excluídos de Deus, em carência, em necessidade da glória de Deus, carentes da glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus nessa passagem? Meus irmãos, glória de Deus aqui significa a presença de Deus, no sentido de estar diante dEle, de estar em paz com Deus, em comunhão com Ele. Não existe paz distante de Deus, não existe paz fora de Deus, sem Ele, longe dEle. Então, todo problema, ou o principal problema do homem é que depois da queda ele está sem Deus, destituído da presença de Deus, de comunhão com Deus. Todos perdemos a comunhão que tínhamos com Deus antes da queda. O ser humano, por natureza, está longe, aquém, muito distante de Deus, dos propósitos de Deus. Paulo diz que o homem natural está vivendo sem Deus e sem esperança no mundo. Efésios 2:12. Por isso, todos somos naturalmente carentes de Deus, carentes de comunhão com Deus, carentes da misericórdia de Deus, carentes do amor de Deus. Carente de Cristo. Por que o ser humano necessita de justificação? De uma justiça que o justifique e o reconcilie com Deus. Porque pecou contra Deus, caiu em condenação, porque afastou-se da presença gloriosa com Deus, porque perdeu a comunhão com Deus em razão da queda. Isso nos leva ao próximo assunto dessa passagem, que é a razão e a base da justificação do pecador. Olhe agora para os versículos 24 e 25. Versículo 23, Paulo diz: todos pecaram, carecem da glória de Deus. Essa é a nossa condição natural. Essa é a razão por que precisamos de justificação. Mas agora o apóstolo Paulo apresenta a maneira como Deus nos justifica. A provisão de Deus para nós, para o seu povo eleito, de justificação. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por que razão e em que base o pecador é justificado dos seus pecados? Em que base os eleitos são reconciliados, perdoados e reconciliados com Deus? Meus irmãos, os versículos 24 e 25 apresentam para nós a razão e a base da justificação. Primeira razão. O texto afirma que pecadores são justificados gratuitamente por graça. Paulo usa aqui duas palavras próximas, bem semelhantes, as palavras gratuitamente e graça, para nos ensinar como é possível que sejamos perdoados dos nossos pecados. Diz a Escritura
que somos justificados gratuitamente. A palavra gratuitamente significa dom, dádiva. Dádiva dada de maneira livre. E essa palavra, meus irmãos, enfatiza, mostra para nós a liberdade, a generosidade livre de Deus em conceder salvação, em conceder justificação. Essa palavra também, dádiva, enfatiza que a justificação é misericórdia de Deus. É graça, é dom de Deus. Como nos diz também Paulo com a palavra graça. Somos justificados por graça. Favor imerecido. Favor outorgado a pecadores indignos. Efésios 2:8, texto bem conhecido, nos lembra bem disso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Justificação é um dom concedido a pecadores indignos, que não merecem o favor de Deus, que são totalmente indignos da misericórdia de Deus. Paulo dirá adiante nessa carta, capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, as palavras gratuitamente, dom, dádiva, livre e graça, favor imerecido, nos ensinam muito claramente que a justificação é um dom gracioso de Deus. A razão de Deus nos justificar é o seu amor gracioso, livre, generoso, a sua grande misericórdia. Mas aqui também Paulo apresenta a base da nossa justificação. Isso é o fundamento sobre o qual o pecador é justificado, reconciliado com Deus, que é a obra de Cristo. A obra graciosa de Cristo, gratuitamente oferecida a pecadores. Essa obra inclui a obediência perfeita de Cristo, o sacrifício de Cristo no lugar de pecadores, a redenção e a propiciação provida por Deus em Cristo Jesus. O nosso texto é muito claro em dizer que somos justificados pela redenção e propiciação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais uma vez, o apóstolo Paulo usa duas palavras para exemplificar, para ensinar-nos o que é justificação e com base no que somos justificados, a obra de Cristo, a redenção e a propiciação que Deus proveu para nós. Vamos olhar, meus irmãos, essas duas palavras. Primeira palavra, redenção, significa libertação. Redenção significa resgate, livramento. Essa palavra é formada originalmente na língua grega por duas palavras, ou mais precisamente por uma preposição e um substantivo. A preposição significa para fora de, para longe de. O substantivo significa pagar o preço do resgate, pagar o preço da libertação. O falecido pastor Martin Lloyd-Jones dá uma excelente explicação dessa palavra. Eu vou citá-lo literalmente para os irmãos. Ele nos diz, a raiz dessa palavra, como era empregada pelos gregos, relacionava-se com o ato de desatar a roupa ou de afrouxar a armadura. Mas, posteriormente, passou a ser empregada para expressar a soltura de um animal, bem como o soltar das amarras e dos grilhões de um prisioneiro. Mais tarde, passou a ser empregada em alusão ao ato de soltar ou libertar um prisioneiro ou um escravo, mediante o pagamento de um resgate. Ocasionalmente, redenção também era utilizada para fazer referência ao comprar ou adquirir de campos ou alimentos, por exemplo. Redenção significa, então, pagar o preço do resgate para libertar um escravo, para conceder libertação de um escravo, para tirá-lo para fora da sua condição de escravidão e, portanto, conceder-lhe libertação.
É por isso que a Escritura usa essa palavra para nos ensinar que nós, pecadores, fomos comprados por Deus para sermos libertados da escravidão ou do cativeiro do pecado. Qual o preço pago pelo resgate, meus irmãos, dos eleitos, dos pecadores eleitos? O precioso sangue de Cristo. E o apóstolo Pedro diz isso na sua primeira carta, versículos 18 a 19. Pedro diz: não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vejam, os irmãos, nesse texto o apóstolo Pedro diz que o preço pago para o nosso resgate, para libertar pecadores da escravidão do pecado, não foi nenhum tipo de obra, nenhum tipo de esforço, de mérito humano, mas o precioso sangue de Cristo. No tempo de Pedro, no tempo de Paulo, prata e ouro eram usados comumente para comprar coisas, como dinheiro. Ainda em nosso tempo, mas especialmente naquele tempo, pratas ou moedas ou metais de prata e ouro eram usados para comprar. Escravos prisioneiros poderiam ser comprados. Um escravo poderia ser comprado no mercado de escravos, por exemplo, para conceder a libertação desse escravo, para conceder a redenção desse escravo. Contudo, esses metais são perecíveis, prata e ouro são perecíveis, são como nossas obras diante de Deus. No entanto, o preço do nosso resgate, o preço da nossa redenção, o preço da nossa libertação foi o precioso, gracioso sangue de Cristo, como diz o apóstolo Pedro, sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O próprio Senhor Jesus Cristo diz em Marcos 10, 45, que veio dar a sua vida em resgate por muitos, em resgate por seu povo, no derramar do seu próprio sangue. Nós poderíamos perguntar por que um preço tão alto, o sacrifício de Cristo, o Filho amado de Deus. Por que um preço tão alto teve que ser pago a fim de que pudéssemos ser justificados? Deus não poderia salvar-nos somente por uma ordem, sem que Cristo morresse na cruz, sem que o seu Filho amado fosse sacrificado. Mas, meus irmãos, a resposta da Bíblia a essa pergunta é um sonoro não. E isso em razão de quem Deus é, porque Deus é justo. E as exigências da sua justiça requeriam uma justa e plena satisfação dos nossos pecados, em razão dos nossos pecados, em razão da nossa injustiça, da nossa iniquidade, da nossa impiedade. E o pagamento pelos nossos pecados só poderia vir por meio de um homem justo, sem pecado. Mas Paulo diz em Romanos 3, a partir do versículo 9, não há justo nenhum sequer. E, na verdade, Paulo está simplesmente citando toda a Escritura, toda a Bíblia. Todos pecamos. E, em razão disso, Cristo veio a esse mundo. Em razão disso, o Filho de Deus fez-se homem. Homem sem pecado. Por isso foi necessária a encarnação do Filho de Deus, para que ele, em nosso lugar, obedecesse à lei de Deus e se oferecesse ao próprio Deus como um sacrifício por nós. Nós não poderíamos ser esse sacrifício, porque todos nós somos pecadores. E em razão dos nossos pecados, para nos resgatar dos nossos pecados, era necessário o sacrifício de um homem perfeito. Por isso, então, Cristo veio para ser a nossa redenção, o pagamento do nosso resgate.
Mas há uma outra palavra que o apóstolo Paulo usa nesse texto para nos falar da base sobre a qual somos justificados, que é a palavra propiciação, no versículo 25. Diz o texto que Deus propôs o sangue de Cristo para ser a nossa propiciação. E o que é propiciação? Propiciação vem de propiciatório, uma palavra que encontramos no Antigo Testamento. O propiciatório era a tampa de ouro que cobria a Arca da Aliança. Os irmãos lembram daquela Arca da Aliança que estava no Santo dos Santos. O propiciatório era a tampa daquela Arca da Aliança. Sobre o propiciatório, o sumo sacerdote borrifava o sangue do sacrifício expiatório, o sangue de animais naquele período do Antigo Testamento. Animais que haviam sido sacrificados para expiar os pecados. Eles apontavam para Cristo. Eles não podiam tirar pecados definitivamente, mas eles apontavam para Cristo que viria, para o Cordeiro de Deus que viria para ser sacrificado, para o tirar de pecados, para o perdão de pecados, para expiar pecados, cobrir pecados. Mas a palavra que Paulo usa aqui em Romanos 3:25 nem é propiciatório, mas propiciação. E há uma diferença aqui, um acréscimo. A palavra propiciação tem um sentido ainda mais abrangente, eu diria, do que propiciatório. Propiciação tem a ver não somente com cobrir pecados, mas também com apaziguar a pessoa que foi ofendida pelo pecado. Propiciação também significa remover ou afastar a ira para apaziguar aquele que foi ofendido em razão do pecado. Mais uma vez eu cito para os irmãos Martin Lloyd-Jones. E Lloyd-Jones está citando aqui John Owen, falando sobre propiciação. John Owen diz que há 4 elementos essenciais à propiciação. Uma ofensa que deve ser eliminada, o pecado. Uma pessoa ofendida que precisa ser pacificada, que é Deus. Um ofensor, ou seja, uma pessoa culpada de praticar a ofensa, somos nós, pecadores, que desobedecemos, ofendemos ao Senhor. E um sacrifício ou algum outro meio de se fazer expiação pela ofensa, que é Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz que o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, foi então uma oferta propiciatória, um sacrifício propiciatório, oferecido a Deus e capaz de remover de sobre os eleitos a ira de Deus, capaz de perdoar pecados, capaz de promover a reconciliação. Nós pecamos contra Deus, nos tornamos prisioneiros do pecado, escravos do pecado, condenados, mas Cristo veio a esse mundo, cumpriu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar, ofereceu-se como um sacrifício por nós, derramando o seu sangue precioso, como propiciação oferecida a Deus por nós, para nos lavar dos nossos pecados, para nos perdoar dos nossos pecados e para nos reconciliar com Deus. A base da nossa justificação é a obra de Cristo, a redenção, o pagar para a libertação da escravidão, para retirar da escravidão do pecado, a propiciação, o sacrifício que apaziguou a ira de Deus, que propiciou a nossa reconciliação com Deus, que propiciou a nossa justificação, o sacrifício de Cristo Jesus. A razão da nossa justificação é a graça de Deus, a misericórdia de Deus em Cristo. A base da nossa justificação é
a obra de Cristo, a obediência perfeita de Cristo, o sacrifício de Cristo em lugar de pecadores eleitos. Mas, meus irmãos, essa passagem também nos ensina que a justificação é uma obra de Deus. E talvez isso já esteja claro e seja fácil de perceber pela leitura do próprio texto e por aquilo que Paulo diz nessa passagem. Somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, porque Deus propôs no seu sangue, isso é, no sangue de Cristo, a nossa redenção e propiciação. Mas deixe-me enfatizar mais uma vez que esse é um plano de Deus, a justificação é plano de Deus. E isso nós o temos na expressão propor, que significa planejar, intentar. Também significa publicar um plano, declarar um plano. Quando Paulo diz que Deus propôs em Cristo a nossa justificação pela redenção, pelo sacrifício redentivo e propiciatório de Cristo, ele está nos dizendo que essa foi uma determinação, uma intenção, um plano de Deus. A justificação é plano de Deus. A morte de Cristo, oferecida como resgate, propiciação para o perdão dos nossos pecados, não foi, meus irmãos, um plano realizado para tapar um buraco e nem um plano B de Deus. Não sei se vocês já ouviram algo dessa natureza, mas eu já ouvi pessoas pensando desse modo. Seria como se nós tivéssemos caído, então Deus teve que fazer um plano rapidamente para nos libertar dos nossos pecados. Ou ele já tinha um plano B, caso tudo desse errado. Mas não há, meus irmãos, nada disso nas Escrituras sagradas. As Escrituras não nos dizem nada a esse respeito, porque isso não é verdade. Na verdade, o que a Bíblia diz é que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Não só aqui em Romanos, mas em outros textos, o que a Bíblia nos ensina, o que Deus nos ensina por meio da sua palavra, é que a nossa salvação, a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação, é um plano da soberana graça de Deus. Foi um plano da soberana graça e misericórdia de Deus. E nós podemos ver isso, demonstrar isso por meio de vários textos das Escrituras sagradas. Várias vezes, ao longo do seu ministério, Cristo disse aos seus discípulos que ele veio a esse mundo para dar a sua vida em resgate do seu povo. Por exemplo, Cristo diz: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Na medida em que se aproximava o sacrifício de Cristo, a sua morte na cruz, Cristo mais e mais dizia aos seus discípulos: eu serei entregue nas mãos dos homens, crucificado, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, quando ele encontrou aqueles discípulos na estrada da aldeia de Emaús, eles estavam falando sobre a morte de Cristo. E Jesus disse a eles: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Eles não haviam entendido essa verdade. Eles estavam entristecidos e lamentando pela morte de Cristo, porque não haviam entendido a necessidade da morte de Cristo. Então vejam como Lucas narra o que Cristo disse mais a eles. Lucas 24, 25 e 27. Cristo, então, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. O plano de salvação e a manifestação do plano de salvação, de justificação de pecadores pela morte de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, estava revelado nas Escrituras como um propósito soberano de Deus.
Mas mesmo seus discípulos, os mais próximos, naqueles dias, não haviam compreendido bem a determinação de Deus. E é interessante, meus irmãos, como o apóstolo Pedro, pregando no dia de Pentecoste, afirmou que a morte de Cristo havia acontecido segundo o plano estabelecido por Deus. Atos capítulo 2, versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Pedro diz, vós o matastes. Mas também Pedro diz, ele foi entregue pelo desígnio, pelo plano, pela determinação de Deus. E o mesmo apóstolo Pedro também afirma na sua primeira carta que a morte, o sacrifício de Cristo em favor de pecadores, foi um plano estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Vejam 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 20. Pedro diz, não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Várias vezes nós ouvimos que somos eleitos antes da fundação do mundo. E essa é outra verdade bíblica, meus irmãos, tão maravilhosa. Mas Pedro diz do mesmo modo, o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, também foi determinada por Deus desde antes da fundação do mundo. Foi revelada, manifestada no fim dos tempos, quando Cristo veio a esse mundo, quando Ele se encarnou, foi trazida a nós por amor de nós no tempo, mas foi concebida desde antes da fundação do mundo. A justificação, o sacrifício de Cristo, a obra de Deus em favor de pecadores para a justificação dos seus eleitos, foi plano determinado por Deus desde antes da fundação do mundo, plano soberano de Deus. Mas ainda, meus irmãos, nós podemos aprender nessa passagem o meio da justificação, versículos 25 a 28. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Como o pecador pode apropriar-se da justificação em Cristo? Paulo diz nesse texto que nós somos condenados. Naturalmente o homem é condenado. Está sob pecado, sob a ira de Deus. Nós merecemos condenação. Naturalmente, desde Adão. Paulo apresenta nesse texto a justificação. O que é justificação? A justiça provida por Deus em Cristo, mediante a obediência e o sacrifício de Cristo em favor de pecadores. Paulo apresenta nesse texto a necessidade da justificação. O pecado, o nosso pecado e o nosso estado de distanciamento da glória de Deus, de comunhão com Deus. Paulo apresenta nesse texto a justificação como uma obra de Deus, plano de Deus, plano gracioso, misericordioso de Deus. Ele também nos diz como nos apropriamos da justificação, mediante a fé na obra graciosa de Cristo. Somos justificados mediante a fé, versículo 25. Deus é justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, versículo 26. Não nos apropriamos da graça da justificação por fazer algo que nos habilite para isso.
Mas quando cremos na obra de Cristo, naquilo que Cristo fez por nós, quando cremos na redenção e na propiciação que Deus providenciou para nós em Cristo, e é por isso então que Paulo diz no versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Meus irmãos, somente mediante a fé em Cristo, como nosso Redentor e propiciador, é que podemos alcançar ou abraçar a justificação. Por isso, então, Paulo dirá mais adiante, capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós ouvimos essas verdades nas definições que lemos, nos nossos catecismos, a respeito da justificação. Deixe-me lembrar a resposta à pergunta do nosso breve catecismo, que é a justificação. É um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida somente pela fé. A confissão de Westminster: Deus não nos justifica em razão de qualquer coisa em nós operada ou por nós feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não nos imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-nos a obediência e a satisfação de Cristo, quando nós o recebemos e nos firmamos nele pela fé, que não temos de nós mesmos, mas que é dom de Deus. Nós nos tornamos participantes da graça da salvação por meio da fé em Cristo. E aqui é importante, meus irmãos, reafirmar que a fé não é meio da nossa salvação. A fé não é obra ou mérito nosso, não é mérito para a nossa justificação, mas é o instrumento dado a nós por Deus. Fé é dom de Deus. Não é um sentimento nosso. Não é algo que nós cultivamos ou temos em nós mesmos. Mas fé é dom de Deus, dada a nós por Deus. Nós podemos dizer que a fé é como a mão com a qual nós nos agarramos a Cristo. A obra de Cristo, a redenção que Cristo proveu para nós, a propiciação que há em Cristo. Por isso, então, Paulo diz que nós somos justificados não por nossos méritos, por nossas obras, por qualquer coisa que haja em nós, mas em razão da obra e do mérito de Cristo. Mas como nos apropriamos disso? Mediante a fé, pela fé, crendo em Cristo. Fé que não é nossa, mas é dom de Deus. Vem de Deus para nós. A salvação é dom de Deus. Portanto, meus irmãos, já concluindo o sermão dessa noite com algumas aplicações. Lembrando-nos, em primeiro lugar, o que é justificação. E quando falamos em justificação, lembramos da nossa própria condição de pecadores. Especialmente do nosso estado de condenação. Naturalmente, devemos lembrar, nós somos condenados. Isso significa que nós merecemos a ira de Deus. Nós merecemos o desprazer de Deus. Nós merecemos a morte eterna. Nós merecemos o inferno, naturalmente. Nós merecemos, meus irmãos, por natureza, o derramar da ira de Deus sobre nós, porque todos pecamos contra Deus. Mesmo quando vemos a obra de Deus, a criação de Deus, e nela podemos ver a beleza, a glória de Deus, quando contemplamos a obra do Senhor, ainda assim nós não damos graças a Deus, por natureza nós não fazemos isso, ainda assim nós não cultuamos ao Senhor, pelo contrário, o homem cultua a deuses falsos, cultua a si mesmo,
às vezes a própria natureza. Por natureza, nós merecemos o desprazer de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos concedeu graça, nos concedeu vida, nos concedeu a bênção da justificação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, nós devemos ser gratos a Deus, gratos pela obra de Cristo, gratos pela redenção, pela propiciação que Deus proveu para nós em Cristo Jesus. Nós devemos ser mais vibrantes. Eu sei que às vezes a nossa fé arrefece, enfraquece, mas quando olhamos para aquilo que Cristo fez por nós, quando olhamos para o sacrifício, para a morte de Cristo, para o precioso sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário em nosso favor, nossos corações deveriam vibrar com mais alegria, gratidão na redenção, na propiciação, no perdão dos nossos pecados, na justificação e reconciliação que Deus proveu para nós em seu Filho. Em segundo lugar, nós podemos, meus irmãos, olhando para essa doutrina, como disse no início, sermos fortalecidos quanto à nossa fé. Mais adiante, o apóstolo Paulo dirá no capítulo 5 dessa carta: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vejam, Paulo diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Estamos em paz com Deus, reconciliados em comunhão com Ele, em razão da vida, da morte, do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, nós temos acesso a essa graça. E também nos alegramos nas tribulações. Não somente nos alegramos na graça da justificação, mas ao caminhar para a glória, quando somos atribulados, entristecidos, ou quando passamos por lutas, nos alegramos, mesmo nas tribulações, porque a nossa fé é fortalecida em razão da obra de Cristo, da justificação provida por Deus para nós em Cristo Jesus. O coração do crente é fortalecido em razão da obra de Cristo, em razão da justiça, da justificação que Deus proveu para nós em Cristo. Há ainda, meus irmãos, uma outra aplicação para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Você pode compreender essa doutrina, o seu próprio estado de pecado, a sua necessidade de justificação. Você crê em Cristo como a sua redenção, sua propiciação. Não há nenhum outro meio, nenhuma outra maneira, nenhum outro caminho, não há qualquer coisa que o ser humano possa fazer, que você possa fazer, para ser justificado, perdoado e reconciliado com Deus. Agostinho, pai da igreja do quarto século, afirmou de maneira bela a respeito de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Tu nos criastes para ti mesmo, e nós não encontramos descanso, nós não encontramos paz, até sermos achados em ti. Não há alegria, não há paz, não há glória longe de Cristo. Não há esperança sem Cristo. Nós não podemos, por meio de nós mesmos, ter essa esperança, ter essa glória, senão em razão daquilo que Cristo fez por nós. A questão é você crer em Cristo como sua redenção, sua propiciação, como aquele que é a sua justiça,
O meio por meio do qual você pode ser justificado e reconciliado com Deus, a base da justificação do pecador é Cristo. Sua obediência perfeita, seu sacrifício na cruz do Calvário. Creia nele para a sua justiça ou para a sua justificação, para a sua reconciliação com Deus. Mais uma vez, meus irmãos, sejamos gratos a Deus pela obra de Cristo. E vivamos esperando a concretização dessa obra na vinda do nosso Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém.